Os Reis do Iê Iê Iê, Quarteto de Liverpool, Quarteto Fabuloso, a maior banda de todos os tempos, todos os apelidos e homenagens aos Beatles parecem pouco diante do impacto que os caras tiveram na história da música e do entretenimento de modo geral. Mas é legal a gente conhecer não só as canções desses gênios, mas também algumas curiosidades muito bacanas sobre eles. E é sobre isso que eu vou te falar no vídeo de hoje. E aí, vamos produzir? Tell you something I think you understand, and I say that something I wanna hold your hand. Fala, insanos! Hoje aqui direto da cidade do Porto, no estúdio Ômega, com os backings luxuosos da minha amiga cantora e produtora Suelen Targini. Um canal que fala tanto de shows, festivais e eventos musicais, não poderia deixar de lado a banda que mudou a história do rock, pois chegou a hora da gente enlouquecer com John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Mas antes de contar as maiores curiosidades sobre os Beatles, dois recadinhos muito importantes. Primeiro, você sabe que até para honrar o meu DNA de eventos, nosso canal aqui é feito na raça, então toda ajuda em forma de likes, comentários e inscrições é muito bem-vinda, né? Comenta um pouco mais aqui, a galera não tem comentado nos outros vídeos, interage comigo aqui, vamos fazer esse canal crescer. Segundo recadinho, eu tô com a ideia de fazer mais vídeos contando curiosidades sobre as bandas importantes da história do rock e da história do pop em geral. Achei mais do que justo a gente começar com os caras, os Beatles, mas eu também quero falar de outros nomes que deixaram a sua marca na história. Se você curte a ideia, já conta pra mim aqui embaixo qual banda que você gostaria de ver nos próximos vídeos, beleza? Pra começar, você sabe quem é Pete Best? Ele foi o primeiro baterista dos Beatles. Sem ele, talvez o sonho da maior banda de todos os tempos tivesse ficado pelo caminho, né? A grande curiosidade é sobre a troca do baterista pelo Ringo Starr. Existem duas teorias, embora a segunda pareça mais lógica para mim. Uma versão se baseia em supostos ciúmes que George e Paul sentiam de Pete Best porque o cara era muito bonito. O cara era um gato, de fato era um galã. Mas daí a levar a saída da banda, não sei não. Mas a teoria mais sólida para a saída de Pete Best é uma sugestão de George Martin, que era o empresário da EMI na época e queria ter outro baterista nas gravações. Seja qual for a causa, em agosto de 62 ele acabou substituído por Ringo. Por falar nele, você sabia que Ringo Starr não é o nome de batismo dele? Sabe de onde surgiu esse nome artístico? Bom, para começo de conversa, o nome do Ringo é Richard Starkey, mas o apelido Ringo pegou logo de cara e foi uma variação de outro apelido que ele tinha, Rings, fazendo referência aos vários anéis e outras joias que o cara curtia muito usar. Já o Starr não é só uma abreviação do nome Starkey, mas também é um apelido que pegou em seus solos de bateria, que eram conhecidos como Star Time. Bora para mais uma curiosidade do Ringo? Uma das composições mais conhecidas do baterista é a Octopus Garden, que ela é baseada em um fenômeno marinho de verdade. Não foi apenas uma grande viagem do Ringo, não. Durante as gravações do álbum Branco, de 68, Ringo resolveu viajar e foi passar uns dias com a família na Sardenha, a grande e deslumbrante ilha italiana. Em um desses dias, ele resolveu bater um papo com o capitão do barco sobre polvos, né? Pois não é que o capitão contou para ele a história que deu origem à canção? Ringo reproduziu na letra o que o capitão contou a ele sobre o hábito que os povos têm de coletar pedras, latas e garrafas no fundo do mar e colocá-las em frente às suas cavernas, formando uma espécie de jardim, daí o nome Octopus Garden. Tem também uma super curiosidade bacana sobre George Harrison, mais especificamente sobre a sua composição While My Guitar Gently Weeps. Antes de virar um baita sucesso, a canção não despertou tanto entusiasmo assim nos três colegas de George, mas ele sabia do potencial dela. Sua ideia então foi chamar o amigo Eric Clapton para tocar essa música no estúdio durante as gravações do álbum Branco de 68. Clapton topou a estratégia e funcionou, já que fez John, Paul e Ringo prestarem mais atenção na música. Mais do que isso, eles se esforçaram para tocar ainda melhor e o resultado pôde ser visto no disco.
Então ficam aqui os nossos agradecimentos a Eric Clapton, né? Talvez sem o empurrãozinho dele, a gente perdesse a chance de curtir uma das mais belas músicas dos Beatles. Mas será que eu agradeci ao Eric Clapton cedo demais? Se você perguntar pro George Harrison, eu acho que ele vai dizer que sim. É que os dois viveram uma situação pra lá de delicada. Eles fizeram parte de um dos mais famosos triângulos amorosos da história da música. A pivô dessa história foi a modelo Pattie Boyd, que conheceu George durante as gravações do filme A Hard Day's Night, de 64. Eles se casaram 2 anos depois e não viveram felizes para sempre. Justamente por ser bem próximo de George Harrison, Eric Clapton acabou conhecendo a esposa do amigo. Até aí, beleza, só que o problema todo começou quando Clapton simplesmente compôs uma canção para a mulher do amigo. Leila, de 1970, é uma das mais célebres composições de Clapton e é resultado da paixão que ele tinha pela mulher do amigo. Doideira, né? Antes disso, em 69, George também já havia escrito uma canção para Pattie, a inigualável Something. Something in the way she moves. Linda, né? Bonita pra caceta essa música, velho. Pattie acabou ficando com George até 77. 2 anos depois, ela se casou com Clapton. Eles também não viveram felizes para sempre e acabaram se separando em 1989. Triângulo amoroso aí pra ninguém botar defeito, né? Lembrei de outra coisinha aqui. George se envolveu com a mulher do Ringo, Malmrey, quando ele ainda estava casado com Pattie. E isso foi a gota d'água para a separação dos dois casais. Depois desse momentinho TV fama na nossa lista de curiosidades, vamos a uma das mais lindas canções dos Beatles, Strawberry Fields Forever. Eu sou uma merda pra falar Forever. Cara, eu falo Forever, eu sempre lembro do Mussum, velho. Que idiota, cara. De fato, Strawberry Fields era um orfanato onde viviam vários amigos do menino John Lennon. O Beatle vivia em Walton, no subúrbio de Liverpool, com seus tios. Mas volta e meia ele ia passear no grande jardim de Strawberry Field com os seus amigos. Aliás, o menino era bem levado e ele pulava um muro para se juntar aos garotos que moravam no orfanato. Foi em cima dessas memórias que Lennon, junto com McCartney, compôs a belíssima Strawberry Fields Forever. Uma curiosidade adicional é que o famoso portão vermelho do orfanato foi roubado no ano de 2000, mas acabou sendo recuperado alguns dias depois. Além disso, é legal falar também que existe um memorial dentro do Central Park, em Nova York, batizado de Strawberry Fields, que foi inaugurado 5 anos depois da morte de John Lennon, que aconteceu em 1980. Eu já estive lá e é lindo, cara. Agora, mais uma curiosidade para mostrar como o quarteto de Liverpool era realmente muito especial, como se precisasse de mais alguma coisa, né? O primeiro álbum dos Beatles, Please Please Me, foi praticamente todo ele gravado em apenas um dia. Foram mais de 12 horas no estúdio para gravar 10 músicas, naquele 11 de fevereiro de 1963. Não é à toa que John Lennon declarou 13 anos depois que gravar Twist and Shout aquele dia foi muito complicado. Ele disse que a sua voz ficou muito comprometida durante vários meses depois dessa gravação e que ele teria ficado muito puto porque ele sabia que ele podia cantar melhor. Mas cá pra nós, cara, aquela voz rouca ali rasgada no final da gravação foi o charme para aquela música ter ficado do jeito que ficou, né? Parece que foi a gravadora que exigiu que eles gravassem tudo num dia só. E aí sobra sempre pro vocalista, né? Bom, bora falar agora de uma das músicas mais marcantes da história dos Beatles e que segue emocionando o mundo afora na voz de Paul McCartney. Yesterday. Cara, imagina o técnico de gravação gravando o cara nesse dia, bicho, assim. Yesterday. All my troubles seem so far away. A composição do Paul surgiu para ele num sonho. Ele contou que ele escreveu a música em poucos minutos e ele ficou impressionado com o fato dela ter vindo meio que pronta no sonho, né? Pra você ter uma ideia, ele chegou a perguntar para alguns amigos se a música era dele mesmo ou se ela já tinha sido gravada ou escrita por alguém, né? Tem até um filme recente aí chamado Yesterday, inclusive, que é o que o roteiro fala sobre isso, né? E a música no início não se chamou Yesterday. Ele colocou o nome de Scrambled Eggs, que significa ovos mexidos, porque logo depois que ele acordou, ele estava tomando café da manhã, comendo os ovos mexidos ali, e ele não queria esquecer a música que ele tinha acabado de sonhar. Que bom que o Paul teve a ideia de botar o nome de Yesterday e a partir daí escrever uma das mais belas canções dos Beatles.
Outro clássico eterno escrito por Paul tem uma história muito bonita, Hey Jude. Na verdade deveria ou poderia se chamar Hey Julius, já que falava diretamente com o filho de John Lennon chamado Julian. É que Paul escreveu a canção logo depois da separação de John e da sua primeira esposa e mãe de Julian, Cynthia Powell. Parêntese, Yoko foi a pivô dessa separação. Depois disso, teve uma boa dose de influência no término da banda. Mas voltando a Hey Jude, no mês seguinte, Paul fazia várias visitas ao Julian para confortar o menino naquele momento difícil e tal. Esses encontros inspiraram o Beatle a compor a belíssima canção eternizada no inconfundível Na, 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 na. Mandei bem. Logo no primeiro verso, Paul se dirige diretamente a Julian, ou Ju, na adaptação que foi feita para melhorar a sonoridade. Hey Ju, don't make it bad, take a sad song and make it better. Algo como, hey Julian, não piore as coisas, pegue uma música triste e torne ela melhor. Em outro verso, ele sugere ao garoto para não carregar o peso no mundo sobre seus ombros. Que ser humano é esse Paul McCartney, né, cara? E para fechar, uma curiosidade sobre o Paul, que enche os brasileiros de orgulho. O primeiro show que ele fez no Brasil, em 1989, no Maracanã, teve o maior público registrado em um show pago na história da música. Foram nada menos do que 180 mil espectadores. Ainda hoje, esse é o quarto maior público de um show pago. O primeiro posto é do italiano Vasco Rossi, num show realizado em Modena. Depois do show no Maracanã, Paul disse que se sentiu o próprio Pelé em campo, fazendo uma performance para aquela multidão impressionante. Aliás, Paul é um apaixonado por futebol, e o fato de tocar no Maracanã fez com que o convite para se apresentar no Brasil fosse recusável. E uma curiosidade adicional sobre a paixão do Paul pelo futebol. Se engana quem imagina que ele torce para o Liverpool. Paul é torcedor do Everton, rival local dos Reds. Viu só quanta curiosidade bacana sobre os Beatles? Você que é fã de música e do quarteto de Liverpool, curtiu esse vídeo de hoje? Se curtiu mesmo, solta aquele like esperto aqui, que você sabe que ajuda demais a gente aqui. Eu prometo que daqui a alguns meses eu vou ficar pedindo, insistindo e tal, se bem que o pessoal do YouTube fala que é legal, né, ficar pedindo isso pra vocês. Lembrando que a ideia é trazer outros conteúdos com curiosidades sobre bandas. Então, por favor, coloca aqui embaixo nos comentários quais são as bandas que vocês queriam ver aqui nos próximos episódios. Um beijo do louco, tô parecendo o Jô Soares, né? Evento na veia!